Então, a primeira coisa que vai fazer um jardim não dar certo é a coisa mais básica que você pode pensar quando você fala em plantas, de modo geral, não só em jardins verticais, que é a luminosidade correta. Se você não tem luz natural, não tem jardim vertical, pronto e acabou. Não tem discussão, não tem luz natural, não tem jardim vertical natural. Você pode ter outros tipos de jardim vertical, você pode ter o permanente, que é de plantas artificiais, né, de plástico, tem o jardim vertical de preservado, que são as plantas desidratadas, né, que são plantas naturais, só que desidratadas. E tem a opção também, que é essa que eu gosto, que é a do musgo estabilizado, preservado, que é o musgo natural. Esse musgo cresce em regiões muito específicas do mundo. O que a gente usa vem da Escandinávia. É lindo, espetacular. Ele é exatamente igual ao vivo, só que não está mais vivo, e é estabilizado, ele vai ficar assim por no mínimo 10 anos, tem garantia de 10 anos. Se você não tem luz natural, você vai ter que partir para esse tipo de solução. Eu gosto de jardim vertical artificial, de plástico. Não é meu favorito, mas tem situações que se é extremamente necessário que tenha jardim vertical ali, a gente vai ter que partir para esse tipo de solução. E não colocar uma planta lá que vai morrer, ou que vai ficar ridículo, que não vai ficar bonito, enfim. Então, a gente tem que... não dá para simplesmente ter preconceito. Se o cliente realmente precisa de um jardim vertical lá, tem que deixar claro para ele que não é o natural que vai atender o que ele precisa, e ele vai ter que partir para esse tipo de solução. Dessas 3 soluções que eu dei, com certeza a que eu prefiro é a de musgo preservado, que fica com uma volumetria linda, fica com um aspecto lindo, que espanta quem vê, faz o queixo cair, tanto quanto não vou dizer, mas faz o queixo cair como um jardim vertical natural faz, porque é algo inesperado, é algo que as pessoas não estão acostumadas a encontrar. Agora, o vertical de planta artificial geralmente vai levar a pessoa a querer tocar para ver se é de verdade ou não, e ela vai ver que é de verdade, e daí que perde um pouco do encanto. Eu já fiz em algumas situações, poucas, mas eram situações que realmente não tinha como colocar, e eram situações que era ok, porque era numa loja, que então era quase cenográfico, era no supermercado, que também é cenográfico, mas agora a gente tem que saber qual que é a melhor solução para cada cliente. Então, não tem luz natural, esqueça, não tem jardim vertical. E também não basta ter janela, não basta que tenha luz natural, tem que ter a distância correta. A gente recomenda, a situação ideal é que o jardim vertical fique até 3 metros de distância da fonte de luz, seja ela uma porta de vidro, seja ela uma janela. Então até 3 metros é a situação ideal. Passou de 3 metros, a gente considera até 6 metros que ainda é possível que você tenha jardim vertical, porém você vai ter que pensar muito bem nas plantas de meia sombra, que tem uma resistência muito grande de assombramento, e daí você vai poder continuar tendo com cuidado muito especial ali na especificação das espécies. Além disso, tem outras formas de você determinar, que é através de um luxímetro. Um luxímetro, que é também usado para fotografia, é um aparelho, você acha no Mercado Livre aí por 200, acho que 150, 250 reais essa faixa, se eu não me engano. Ele vai medir a intensidade luminosa do ambiente. Precisamos que tenha a partir de 400 lux para a gente poder trabalhar. Abaixo de 400 lux já começa a dar problema, já começa a ter um problema sério para você ter a adaptação da planta. E daí tem a pergunta que a Sempre Verde J fez, luz artificial, funciona? Olha, até funciona, porém, como eu sempre digo, funciona, porém você vai ter que ter muita lâmpada por metro quadrado, para você substituir o sol, você vai precisar de tanta lâmpada por metro quadrado. Quem conhece, quem já sabe de cultivo indoor, sabe como que é. Tem tanta lâmpada por metro quadrado que você só vai ver a lâmpada, você vai ver a estrutura para segurar as lâmpadas.
A tecnologia mais difundida aqui no Brasil tem luz rosa, fica horrível o ambiente, fica horrível. Eu não recomendo. Essa semana me falaram sobre um sistema da Samsung novo de iluminação, Grow, que parece que é muito bom e a luz é branca. Eu não conheço, eu vou pesquisar, não consegui pesquisar, ainda foi ontem, me falaram. Mas do que eu tenho conhecimento até agora, eu não recomendo nenhum tipo. Não recomendo colocar luz Grow num vertical, que você vai ficar com a luz rosa e não vai ser eficiente, a planta não vai se desenvolver, vai ficar horrível. Então, para mim, não é uma solução ok, entendeu? Qual que é um outro erro? Método construtivo inadequado. Então, a pessoa escolheu um método construtivo que não funciona. Não funciona, não adianta. Ou porque o método simplesmente é completamente... ele por si só não funciona, não tem como ele dar certo, tem alguns casos assim. Ou porque a pessoa escolheu um método que ela não domina, ou escolheu um método e ela quis economizar e tirou coisas importantes dele e ele não se torna funcional. Eu vou ter que mostrar para vocês, eu nunca fiz isso, vou ter que mostrar para vocês um jardim vertical aqui no meu vizinho. Vou até lá mostrar para vocês. Meu vizinho construiu um jardim vertical e o vertical não deu certo. Ele construiu, acho que quando a gente estava se mudando para cá. Espero que ele não nos conhecia, acho que ele não nos conhecia ainda. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o vizinho de muro aqui, do lado da Serra House. A gente está vendo o lado avesso aqui do vertical, né? Mas é aquele sistema de manta que parece uma sapateira. E como vocês podem ver, tá vazio aqui. Eu não sei porque, faz bem mais de um ano. Nossa, bem mais de um ano, faz uns 2 anos que tá isso aqui. E tá o jardim vertical aqui sem planta nenhuma. Eu não sei por que o dono do espaço não tira, mas morreu. Por quê? Porque não tem sistema de irrigação. Sistema de manta funciona. Não tem problema você trabalhar com mantas. Não tem. O Patrick Blanc, que é o papa dos jardins verticais, ele usa sistema de manta. O sistema de mantas é ótimo. Só que você tem que dominar a técnica, você tem que trabalhar com o sistema de hidroponia, que é o que o sistema de mantas propõe. Você tem que... você não vai ter solo, você não vai ter substrato, você vai ter uma solução nutritiva que vai ficar rodando pelo vertical todo, dando nutriente para as plantas, hidratando as raízes e hidratando as plantas. E se parar o sistema, a planta vai secar muito rapidamente. Então você tem que conhecer muito profundamente isso, e é muito perigoso. Se você não conhece, não recomendo, não se aventure, porque é um sistema caro e é um sistema extremamente dependente da irrigação, e pode ser que você perca o jardim vertical inteiro em uma tarde se a irrigação parar de funcionar. Dependendo do porte que estejam as plantas, se você tiver sol incidindo diretamente, você pode entrar num ponto de murcha permanente e ele vai perder ele inteirinho em uma tarde. Em poucos dias, mesmo que seja na sombra, em poucos dias você perde o vertical, porque não tem substrato para manter a umidade ali quando a irrigação para. No meu vertical aqui, se a irrigação parar de funcionar hoje, voltar daqui a um mês, o vertical vai estar feio, mas eu duvido que ele vai estar 100% morto, porque é igual planta de casa. Se você não regar os vasos, ficar 2, 3 semanas sem regar, as plantas podem sofrer muito. Algumas, dependendo da espécie, podem até morrer. Mas você tem uma janela muito maior entre uma coisa e outra. É a mesma coisa de você deixar um alface hidropônico, por exemplo, na horta sem regar, e um alface hidropônico colhido, que está só a raizinha ali, em cima de um balcão ali sem irrigação nenhuma. Claro que vai morrer antes. O Gilbert está falando de um que ele mandou, Gilbert. Eu não sei porque eu pronuncio errado o teu nome, Gilbert. Você me corrigiu, mas eu não estou lembrado agora como que é. Gilbert Bustaman. Igual aquele do Hotel no Rio. Pois é, eu mandei e-mail para eles, não me responderam ainda. Eu tenho que
ser mais insistente lá com eles. Então, o método construtivo é super importante. Tem outros métodos construtivos, por exemplo, tem aqueles módulos de cerâmica. De todos os módulos, todos os sistemas que existem, o de cerâmica é o que eu menos gosto. Porque o de cerâmica, é um tijolo, né, que ele tem uma reentrância e cabe pouquíssimo substrato ali. Cabe muito pouco substrato. Eu não sei quantos litros de substrato que cabe por módulo daquele, mas é pouquíssimo. Tem pouco espaço para a raiz se desenvolver, pouquinho. Além disso, a cerâmica é igual uma esponja, ela chupa a umidade para a cerâmica. Então, a umidade que está no substrato ali fica pouquíssimo tempo no substrato, porque a cerâmica chupa a umidade para ela. A umidade sai do substrato e vai para a cerâmica. Será que o pessoal vai para osmose? Bom, acho que não. Osmose eu acho que envolve uma membrana. Tá. E por capilaridade, provavelmente. Por capilaridade. E além de você secar o teu substrato, a parede fica sempre úmida. Eu não lembro aonde que me falaram isso, se foi numa live ou se foi numa aula da mentoria, acho que foi numa live, falando que tinha alguém assistindo e perguntando bastante sobre esse método de cerâmica, e depois ela falou que ela tinha em casa, que instalaram, que estava um horror, estava tudo morto, e a parede apodreceu, e é exatamente isso, porque imagina você ter um monte de tijolo, já viu o muro sem chapisco, como que fica quando chove? Nossa, se você apertar muito com o dedo assim, parece que aquilo vai quebrar. É a mesma coisa, a parede fica podre. Enfim, eu não recomendo, não defendo. Já fui chamado várias vezes para arrumar jardim vertical de cerâmica e, para mim, a única solução que você tem para arrumar o jardim vertical de cerâmica é destruir e fazer de novo. Sinceramente. Então, perguntando, mesmo se eu fizer impermeabilização, olha, se você realmente impermeabilizar cada reentrância ali do bloco de cerâmica inteirinho, daí vai evitar o problema da umidade, né, da falta de impermeabilização, porém vai continuar com o problema do pouco substrato, vai continuar com o mesmo problema. Além disso, esse módulo não tem aonde você passar a irrigação. É impressionante, ele não tem aonde você passar a irrigação. Mais um defeito dele ainda. Você vai colocando um tijolo do lado do outro, e por onde que a água sai? Já parou para pensar nisso? Por onde a água sai? Eu te digo por onde. Quando você coloca um tijolo no lado do outro, você vai formando uma canaleta, assim. E ela vai ter o tamanho do seu vertical. Se ele tem 3 metros, a canaleta vai ter 3 metros. Se ele tiver 10, vai ter 10. Eu não sei se dá para fazer uma no meio, assim, talvez dê. Mas que seja, mesmo que seja assim. O que acontece? A água, o excesso de drenagem, né, ao invés de ir para baixo, ela vai escorrendo para a lateral. Então sempre vai pela gravidade, vai para o tijolo do lado, para o módulo do lado. E então o excesso de drenagem corre todo para o lado, daí você tem que fazer, daí tem como se fosse uma canaleta de tijolo que é feito do lado. Enfim, para mim é um método completamente equivocado. Olha, se alguém achar que eu estou errado e quiser me provar que eu estou errado, por favor, me mande vídeo, se quiser me mandar uma amostra, se quiser que eu teste, se quiser que eu vá conhecer um vertical desse que tenha dado certo, porque eu nunca na minha vida, e olha que eu sou especialista em jardins verticais, viajo bastante, já corri muita coisa, eu nunca na minha vida vi um jardim vertical de cerâmica que tenha dado certo. Nunca na minha vida. Fica o desafio, se você achar que eu estou errado, que eu estou falando besteira, que eu estou sendo injusto, terei prazer em conhecer argumentos que possam mudar minha posição, mas até agora continuo pensando assim. Virou moda. Então, Patrícia, mas aqui não virou moda. Aqui em Curitiba, especificamente, como aqui é a cidade do Flash Wall, desse método aqui, que não é meu, diga-se de passagem, eu não sou dono do Flash Wall, da Flash Prime, aqui todo mundo só usa esse, provavelmente porque é fábrica aqui. É raríssimo você ver um vertical de cerâmica aqui. Eu nem lembro de ter visto aqui. Não, vi, claro que tem um aqui. Inclusive a gente fez esse sistema de irrigação para ele, naquela dificuldade, mas fez. E ele vive capengando, coitado. Mas a gente cuida e o que a gente mais faz lá é substituir planta, porque o cliente não
não quer trocar, né? Patrícia, eu conheci esse sistema da Flash Prime contigo. Então, a Flash Prime, eu não sei quantos anos que eles têm de mercado, mas eu vejo que realmente a penetração deles pelo Brasil não era tão grande. Espero que estar colaborando aí para... Não que não seja tão grande, mas é comum ainda eu ver gente que nunca ouviu falar do Flash Wall, o que é uma injustiça, mas vamos difundir aí. Aqui em São Paulo, essa da cerâmica é moda. Foi em São Paulo que eu vim, em Olambra eu vi. Como que chama esse método que aqui atrás? Flash Wall, da Flash Prime. Vou escrever aqui, ó. Flash Wall. Tá. Boa noite, Bruno, tudo bem? Bruno, nosso aluno. Ficará gravada essa live? Não consegui ver o início. Ficará assim, sempre fica no nosso IGTV. Ou Samir, do Mundo Jardinagem. Abraço, Samir, tudo bem? Jardim vertical de cerâmica, todos que eu faço manutenção só dá problemas. Pois é isso aí. Eu desafio um cristão que me apareça com um jardim vertical desse, lindo, bonito, falar que tá, a não sei quantos, fala que esteja 1 ano que seja um jardim vertical bonito. Eu desafio. Se tiver, eu faço questão. Eu vou fazer uma live para defender, falar, pessoal, estava errado, e aqui, ó, tá um vertical que funciona de cerâmica. E os outros estavam errados porque não sabiam usar. Quem sabe eu faço até um curso sobre o de cerâmica, mas até então não conheço. Tá? Obrigado, Giovana. Se vou mostrar como faz hoje eu vou falar sobre o que faz o jardim vertical dar errado. Eu tenho várias outras lives no IGTV que eu falo sobre diferentes fatores. Não tem uma live que eu ensino do começo ao fim, eu tenho um curso. Tem um curso, célula vertical, tem 15 horas, que daí sim eu ensino. No Vale da Ribeira, cidade de Registro, meu irmão faz muito esse de cerâmica. Viver bem paisagismo. Eu acho que você segue ele. Vou falar com ele para ver se teve problema. Então, eu não quero ser injusto, Patrícia, não quero ser injusto. Se alguém me provar que funciona, pode ser que eu esteja enganado, mas... Porque era comum eu ver esse método aqui também dando errado. Era comum quando eu comecei. Porque o pessoal não fazia irrigação. Meu Deus do céu, não fazia irrigação. É o básico do jardim vertical, é a irrigação. Se tem uma peça que é fundamental no jardim vertical, é a tal da irrigação. Se você não faz irrigação, logo o seu vertical não vai dar certo. Pronto. Ponto e acabou. Posso fazer jardim vertical sem irrigação? Pode, claro. Vai dar errado, mas você pode, velho. Agora, o que eu acho errado é você vender. Se você se diz profissional e se você está oferecendo um jardim vertical profissional, você não pode fazer sem irrigação. Mas o cliente faz questão porque ele está sem dinheiro. Então economiza nas plantas, economiza em outras coisas. É a mesma coisa, eu vou para o médico e falo que eu quero fazer uma cirurgia que não preciso, ou que eu quero um tratamento que não preciso. O médico tem a obrigação de falar para mim, olha, eu não faço, por que eu vou fazer isso? Ou inventar uma coisa que, enfim, acho que entenderam o exemplo, né? Eu não faço, eu não coloco meu nome profissional e eu não gasto o dinheiro do cliente à toa, sabendo que vai dar errado, tá? Preço do curso. Em torno de 2. Tá, então, primeiro erro comum, luminosidade inadequada. Segundo erro comum, método construtivo inadequado. Terceiro, que é o que eu já antecipei agora, ainda bem que eu antecipei agora e que eu acabei de antecipar e cabe ainda no... Então, nos veio tanto do assunto. Irrigação ineficiente. Irrigação é a base do jardim vertical. Se você não tem irrigação, o jardim vertical não dá certo. Então, tem várias coisas que podem fazer dar errado. Primeiro é não ter irrigação. Daí já está errado de largada já. Não preciso nem ver que eu sei que o jardim vertical está errado. Mas tem algumas outras coisas que fazem ele dar errado. Por exemplo, você fazer o sistema de irrigação, porém colocar um timer a pilha. E ainda mais se for um timer a pilha sem vergonha. Porque nunca colocam, quando colocam um timer a pilha, e eu uso o timer, eu nem chamo de timer, eu falo controlador a bateria. Porque o que eu uso é profissional. Eu uso da Rainbird, que é a maior marca do mundo de irrigação. Existem outros que são tão bons quanto, são similares.
Tem várias marcas, tem americana, tem italiana, tem alemã, tem outras marcas, enfim. Só que são timers a bateria de 9 volts, 9 volts. Então essa bateria dura muito tempo e você tem que ficar em cima, porque se acabar a bateria, o vertical vai morrer e o cliente só vai perceber que a bateria acabou porque as plantas começaram a murchar. Então nunca ele vai te chamar nunca você vai pegar logo depois que acabou a bateria. Você vai pegar quando já está ferrado já o vertical. Esse é um defeito. Então você fazer irrigação. Não, primeiro, não fazer irrigação. Segundo, fazer irrigação você vai colocar um timer a bateria. Vai funcionar por pouco tempo. A timer a pilha, né? Tem gente que usa, e é esse que eu vejo mais, tem um timerzinho sem vergonha, vagabundo, que custa menos de R$100, que é um verdinho, de uma marca que tudo é verdinha, que vem da China, nada contra a China, né? Mas é coisa sem vergonha mesmo. É um controlador que eu nunca vi ele durar mais que 6 meses. Ele é descartável. Ele funciona 6 meses, parece que é o tempo de acabar a pilha. Acabou a pilha, ele vai pro saco junto. É difícil você ver um que tenha mais de um ano funcionando. Ele para de funcionar. Daí é aquela história que eu sempre falo, você vai montar um jardim vertical para o seu cliente ou para você mesmo, que você vai gastar milhares de reais, você vai gastar no mínimo, por menor que seja, você vai gastar uns R$4.000. Mas você pode gastar 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais, daí você vai colocar todo aquele investimento por conta de um timerzinho que você quis gastar R$50. Você fez tudo bom, melhor, comprou planta massa, você vai gastar o mesmo que você gastou em 2 samambaias, ou às vezes em uma planta só. Você vai gastar o mesmo? Será que faz sentido? Não é? Então não dá para você arriscar todo o seu investimento num timerzinho vagabundo, pelo amor de Deus, tá bom? Então, terceiro erro. Terceiro? Não. Segundo. O timer sem vergonha. O terceiro, terceiro falando dentro da irrigação. Uma outra forma de se errar na irrigação é você errar na programação. Isso é o que eu mais vejo, por incrível que pareça, as pessoas não erram colocando água de menos, elas erram colocando água de mais. O que eu já vi de timer programado, de controlador programado para irrigar 10 horas seguidas. 10 horas seguidas. O que eu já vi, assim, não precisa ser 10, que seja 5, que seja uma. Cara, o sistema de irrigação não pode funcionar mais que 10 minutos. 10 minutos já é um absurdo de uma vez só. Já é um absurdo. Desculpa, não é um absurdo, mas 10 minutos já é mais que o suficiente. Agora tem gente que deixa 1 hora, eles acham que a planta precisa, não é uma planta aquática, você vai fazer um paludário ali vertical, não é isso. Não é isso que você vai matar a planta afogada. A planta pode murchar, inclusive por excesso de água. A planta, a raiz, ela realiza trocas gasosas. Se ela está debaixo d'água, ela não faz trocas gasosas. Você vai sufocar a planta com água e várias outras coisas. Então, não adianta colocar 10 horas de irrigação. Se você não entende de irrigação, estude primeiro. Tem tanta coisa tem tanto vídeo no YouTube, tem tanta coisa na internet que você pode estudar sobre isso. Tem o meu curso, inclusive, mas eu não estou falando isso para vender o meu curso. Mas, como que um cara vai lá e coloca 10 horas de irrigação? Como? Uma vez me chamaram, não vou falar onde, mas, um órgão público. E daí tinha um cara que tinha feito irrigação. E não era nem de jardim vertical. Ele colocou para irrigar praticamente o dia inteiro. E era água pública, dinheiro público, né? Praticamente o dia inteiro. Acho que eram 3 ciclos de 10 horas, uma coisa assim. Nem fechava no dia. Não sei como é que o timer se virava lá. Mas era um absurdo. Era um absurdo. Ficava mais tempo irrigando do que sem irrigar. Então, esse é outro erro. Ainda tem mais um erro que é você utilizar numa estrutura da irrigação equipamentos que não são adequados. Tem vários, não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, eu não gosto do botão gotejador. Eu não acho legal aquilo, porque você vai ter centenas de um vertical, ou como tem casos que eu já vi aqui de um vertical imenso, que a gente tem num parque em Curitiba, que está todo ferrado, milhares, e cada um daquele, não é que não funciona, isso aqui é um ponto de falha, é um botãozinho que você espeta uma mangueira preta lá, que qualquer hora que a pressão ele faz, pum, ele pula para fora e faz um jato d'água, assim, ó. Se for numa área externa, ótimo, não vai acontecer tanta coisa, estragar. Agora, se for numa área interna,
Eu não recomendo botar um gotejador. E eu gosto de usar o tubo de gotejo de 8mm Raindrop da Rainbird, que é uma mangueira que tem o orifício de gotejo embutido nele. Deixa eu ver aqui mais. João, qual a melhor programação que eu posso fazer? A maioria dos meus verticais, eu irrigo 2 vezes por dia, no começo da manhã e logo após o almoço. Então, e eu coloco pouquinho tempo. Aqui em Curitiba eu coloco 4 minutos. Você pode colocar um pouco mais se for. Claro que tem cálculo para isso, né? Mas de modo geral, tô falando. Se for um lugar muito quente, você pode colocar um pouco mais, pode até colocar um terceiro horário. O substrato tem que ficar úmido, levemente úmido, nunca encharcado. E não adianta você colocar horas de irrigação ou colocar 15 minutos de irrigação, porque a planta tem uma capacidade reduzida de absorver água. O que ela não consegue absorver vai para a drenagem, vai embora, você está desperdiçando água e ainda está promovendo o aparecimento de doenças ali, fúngicas, bacterianas. Você só está judiando da planta. Então eu coloco 2 vezes para irrigar, uns 4 minutos, e eu coloco no começo da manhã e logo após o almoço. E tem muita gente que tem ideia que não pode irrigar durante o dia porque queima a planta. Queimaria se fosse por aspersão, se eu fosse molhar as folhas. Como a irrigação é feita lá na raiz, lá no substrato, não chega sol lá, não vai queimar a folha. O risco dessa queima é quando a gota d'água funciona como se fosse um prisma ali que vai amplificar, uma lente de aumento que vai queimar a folha. Mas não vai acontecer isso porque a irrigação está lá no substrato. O que mais que eu ia falar? E também a gente faz nesses horários, porque começo da manhã, porque eu quero que durante o calor da manhã a planta, o substrato fique úmido. Vai chegar na hora do almoço já praticamente secou, a maioria, quase todo o substrato, porque o substrato, diferente da terra, ele tem menor capacidade de retenção de umidade. E logo depois do almoço, que é o pico de calor ali, vai ter de novo uma carga de água ali, uma dose de água, para a planta terminar a tarde com aquela água e poder continuar se hidratando, porque ela está perdendo muita água com o sol. E chegar de noite, a gente nunca irriga de noite. Por quê? Porque a gente não quer que fique úmido o substrato de noite. Quando você irriga de noite, você está favorecendo o surgimento de doenças fúngicas, principalmente. Porque a planta tem o metabolismo dela reduzido de noite, então as defesas dela também estão desaceleradas. E se você está promovendo um ambiente propício para o fungo, você está jogando contra a planta. De qualquer forma, com sistema de irrigação, porém com suculentas, é possível? Olha, com suculentas, a gente sempre vai precisar de irrigação. Com suculentas, se o cliente tiver a disciplina, poderia até dispensar a irrigação, porque vai precisar de pouquíssima irrigação. Mas, eu conhecendo meus clientes, eu sei que eles não vão irrigar. O problema com a irrigação nas suculentas é irrigar demais. Então, tem que espaçar bem essa irrigação para não ficar encharcado o substrato, porque não é a mesma frequência de irrigação do vertical como está aqui atrás. Dá para fazer de suculentas? Dá. O que você acha do sistema semi-hidropônico? Exemplo da Vertigarden. Funciona, mas é a mesma coisa que eu estou falando. É ótimo, imagine. Quem sou eu para criticar? Mas tem que dominar a técnica. O que eu vejo muito por aí é gente fazendo jardim vertical de manta sem dominar a técnica e faz só cagada. Daí você vai ver lá uma vez eu fui chamado por uma perícia judicial de um jardim vertical, não era dessa empresa, era de outra empresa, que deveria ser hidropônico, só que estava cheio de substrato, e a irrigação era sistema aberto, então era fertigado, só que a solução nutritiva ia embora, o que não faz sentido porque você está desperdiçando, mas tudo bem. E embora ainda escorria pela calçada da cliente, uma casa de altíssimo padrão, você não tem noção. Estragou o apartamento inteiro da cliente, toda a fachada do apartamento imenso, e tudo que estava em contato com essa parede estragou. Estragou o closet dessa cliente, que só os móveis do closet custou R$1 milhão, só os móveis. Dentro do closet tinha toda, não é nem um guarda-roupa, né? É uma coleção de roupas de marca, de luxo. Tinha uma coleção de sapatos que se estragaram com a umidade. Então você calcule, eu estou falando de sapato, não é sapatinho marca nacional, não, estou falando de sapato Louis Vuitton, Louboutin, essas marcas. Imagine. Então, enfim,
Mas o que eu acho? Funciona, só que domine a técnica, não vá fazer besteira. O que eu acho que eu prefiro o meu, por quê? Pelo custo-benefício. Eu acho que com menos dinheiro dá pra você fazer uma coisa tão legal quanto, ou até melhor, sem precisar gastar uma fortuna. E eu sempre vou defender o meu método combustível porque eu escolhi ele porque eu acredito nele. Eu não escolhi ele porque ele é meu, porque eu desenvolvi, porque eu sou o fabricante. Não, é porque de todos os que eu podia trabalhar, eu escolhi esse porque para mim funciona melhor. Tá? No caso da suculência, teria que fazer no fim da tarde ou não tem nada a ver? Pela maioria ser can. Não, olha, eu não sou expert em suculentas, eu não sei o que é can. Desculpa, Rafa Castro. Eu imagino que tem a ver com o fato de que suculentas são de regiões desérticas e que elas conseguem absorver mais luz durante a noite, porque é quando tem o sereno. Eu imagino que seja relacionado a isso. Mas é uma pergunta que eu não sei te responder. Eu acho que a gente vai regar tão pouco. Ciclo das caçoaças. Não conheço. No meu forte não é suculenta. Mas a gente vai irrigar uma vez. Eu acho que a gente vai irrigar umas 2 vezes por semana. Então vai ser. As fecham os estômagos durante o dia. Entendi. Faz sentido. Mas a gente vai irrigar 1 ou 2 vezes por semana. Aliás, 2 vezes por semana. Assim, fazendo um raciocínio ao vivo aqui. Poderia ser no final da tarde, mas ela vai continuar tendo umidade da noite disponível para ela. Olha, eu prefiro não, igual a Glória Pires, prefiro não opinar, porque realmente eu posso falar besteira aqui, mas realmente eu não sei te dizer. Vou ter que dar uma estudada, numa próxima live a gente conversa. Beleza, então, nossa, já faltam 20 minutos para acabar a live, eu estou ainda no 3º ponto. 4º ponto, tão importante quanto irrigar é drenar a água. Você não pode deixar o substrato saturado, cheio d'água. Não pode, você tem que fazer a drenagem bem feita. Eu utilizo aqui o Mac Drain, que é o melhor sistema de drenagem que existe no mundo. Ele é um bidim, para quem não conhece, é um tecido num tecido, parece aqueles cobertor bem simplesinho, mais simples que existe, assim, aqueles de caridade, assim. Lembra aquilo, só que ele é cinzinho, assim, e tem de várias cores, na verdade. O Mac Drain é preto, né? Ele tem aquilo e colado nele ele tem uma camada de plástico, parece uma malha plástica, parece uma palha de aço, só que não é aço, é plástico. Ele tem uma trama plástica ali, que eu sempre esqueço de deixar aqui para mostrar na live, mas a Beth Beleza está falando peleja, tem lugar que chama de peleja, porque é uma peleja para você cobrir, que é curtinho, daí você vai cobrir a parte de cima, você descobre a parte de baixo. Eu acho que é por isso o nome, pelo menos. Tá. E daí você tem esse Mac Drain que vai... ótima, Fátima. A questão do ciclo das crassuláceas, olha o tanto de gente que tem nos vendo aí. Com certeza tem alguém que sabe. O ideal é no período da manhã, pois à noite, como a água demora para evaporar, pode favorecer o surgimento de fungos. Então, Fátima, é isso que eu estava falando. Só que eu não sei se, por causa de suculentas, tem alguma coisa, algum conceito diferente. Eu não sei dizer. Para as suculentas, eu não sei dizer. Para as plantas, de modo geral, sim. É exatamente isso que eu não sei se você entrou agora na live, mas é exatamente isso que eu estou falando. A gente irriga de manhã e após o almoço para chegar de noite e já está enxuto o substrato. Então o Mac Drain ele tem uma camada de bidim e uma camada de malha plástica ali, de trama plástica, parece uma esponja de aço, que o bidim impede que o substrato atravesse ali a trama plástica e sature ela e entupa ela, e a trama plástica deixa aerado ali para a água poder escorrer. Então é muito melhor do que usar, por exemplo, argila expandida com bidim. Por quê? Porque a argila expandida é um saco para instalar, você tem que carregar aquele troço pesado, faz sujeira, ocupa um volumão, você tem que pagar um frete quase para levar. O bidim você dobra, enfia debaixo do braço, se quiser leva até de ônibus. É meio sem noção fazer isso, mas você pode fazer.
e funciona muito melhor. Mas é melhor ter bedding argila expandida do que não ter nada. E tem gente que não coloca nada de drenagem. Meu Deus, como tem gente que não coloca nada? Como? Porque o módulo, independente de qual seja, eu uso o Flash Prime, ele vai ter um lugar que a água vai sair. Se você não coloca nada ali para proteger, o substrato vai entupir, daí a água vai ficar represada, vai virar um pântano ali dentro e vai matar as tuas plantas. Então, é isso. Ah, Fátima, é isso. Mas obrigado pela sua ajuda aí. É isso que eu estava falando mesmo. O Samir falou que é peleja. É isso aí, o cobertor. Então, drenagem é tão importante quanto a irrigação. Não adianta você dar água se a água não puder sair. E uma coisa que alguns clientes me falam às vezes, porque às vezes ele não tem ponto de, drenagem, não tem esgoto, não tem para onde mandar água. Ambiente interno, dele quer irrigar os vasos ou irrigar o jardim vertical. E o que eles falam? Mas e se a gente ligar a irrigação só o tempo suficiente para dar água para a planta e não sobrar nada? É completamente impossível, totalmente impossível. Né? Olha, se você trazer Jesus Cristo aqui para fazer isso, ele vai mandar você se preocupar com coisa melhor, porque ele poderia fazer, mas é humanamente impossível você regular a irrigação ao ponto de não sobrar uma gotinha. É impossível. Nem que vai acumulando e vai sobrar água, ou vai faltar. Então, não tem como não ter excesso de água. Recanto das pedras e flores. Já comprei, o vendedor disse que tem um núcleo de filamentos termosoldados ao bedding. Nossa, que termo bonito, nunca li assim, mas é o McDrain. Núcleo de filamentos termosoldado ao bedding. Mas, na verdade, parece um fio de plástico, assim, aquele é todo emaranhado, assim, parece faz um bololô, faz uma malha ali, uma trama de plástico. Como que faz esse reservatório? Quando não tem ponto de esgoto, como é que a gente faz? A gente usa um reservatório, daí não precisa nem de ponto de água também. A gente faz um reservatório, tem um controlador, um controlador que por acaso é da Ser House, é da Favo, mas agora é licenciado da Ser House e agora é um controlador da Ser House by Favo. Eles fabricam e a comercialização é nossa. Ele tem uma bombinha que vai pegar a água do reservatório, vai irrigar o vertical, daí essa mesma água vai passar pelo vertical e vai voltar para o reservatório que sobra, e ela vai fazer esse ciclo, é um ciclo fechado. E daí você tem que repor a água que evapora. Esse vertical não é tão autônomo como esse, porque ele depende de alguém repor a água que evapora. Olha só, o Rafael da Acer House Store está nos acompanhando aqui. É o controlador Acer House by Favo, quem quiser saber mais sobre ele, o Rafael, junto comigo também, claro, estou à disposição, estamos à disposição. Edson Carbonari, tipo uma esponja, isso aí. Ele está falando do McDrain, né? Então, certo. Então nós já falamos, deixa eu recapitular aqui, que horas são. Faltam 12 minutos. Os problemas mais comuns: irrigação ineficiente. Problema na irrigação. Não, é isso? Não. Problema número 1: luminosidade inadequada, método construtivo, irrigação ineficiente, drenagem mal dimensionada, escolha correta das plantas. Se você não escolher a planta certa, o vertical não vai dar certo. Se você tem um vertical que é pleno sol, pega sol o dia inteiro, você vai colocar planta de sombra, você vai se ferrar, o vertical vai morrer, ou vai ficar horrível, vai ficar ardido, que eu falo. Eu chamo assim, pelo menos, que é um termo agronômico, né? Fica com aquela folha amarelada, assim, aquela costela de Adão judiada, coitada, aquela samambaia amarelada, feia, coitada, que você vê que ela não tá legal, assim, tá pegando sol demais. Então, é um dos casos. Ou então, você pega uma planta que precisa de muita luz e coloca num vertical que está a 6 metros da janela. Não dá, não tem como dar certo. Então, a escolha das plantas é fundamental. E não só isso, você escolher plantas também que vão dar o volume certo. Que, por exemplo,
não acho legal a barba de serpente, a Leriup. Dá pra fazer? Dá. Eu já fiz um vertical só de Leriup verde, e até que ficou bonito. Mas, geralmente fica aquelas coisas... ela é pra cima, assim, ela não fica... Ela não é pendente, né? A gente precisa de plantas pendentes, volumosas, que cubram o módulo, o método construtivo, para ficar bonito. Se não ficar assim... Se não ficar assim, não vai dar certo o vertical. Ele pode até ficar vivo, mas ele vai ficar feio. Então tem que escolher bem essas plantas. Erros projetuais. Também tem essa questão que é super importante. A gente tem que, na hora de fazer um projeto, a gente tem que se atentar a várias coisas diferentes. A gente tem que saber qual é a dinâmica da casa, a gente tem que saber, ou do ambiente comercial. A gente tem que entender, por exemplo, que se o vertical está num corredor, ele não pode ocupar 70 centímetros de profundidade como é o meu aqui. Tem lugar que eu enfio o braço inteiro ali, ó, dentro do vertical, e eu ainda tô com a cabeça no meio das folhas, porque ele é muito grande. Tem uma parte mais volumosa ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá, tô com a cortina fechada aqui. Mas eu vou abrir a cortina para mostrar para vocês. A gente tem que ter noção de como que vai ficar o vertical depois de pronto, para ele ficar bonito. E para ele não atrapalhar a vida do cliente, né? Não adianta você colocar um vertical super volumoso do lado de uma garagem. Ó, aqui ainda é uma parte que não é tão volumosa, porque é só samambaia, mas ó, vou pôr o meu braço aqui, ó. Aqui tá tranquilo, a parte da costela de Adão, que é lá do outro lado, é muito volumoso mesmo. Eu vou lá, tá frio pra caramba aqui, mas vamos lá. Se eu colocar numa garagem, vai atrapalhar a entrada dos carros, por exemplo. Aqui é a parte mais volumosa do vertical. Aqui eu vou adentrar aqui, né? Olha lá. Meu braço está esticado, ó. Olha só, pessoal. O vertical está aqui, eu tô com o braço inteiro esticado ali. Ó. Agora, graças a Deus, chegou a primavera. Não vi a hora de acabar o inverno. E as plantas estão começando a responder. Já está cheio de brotação nova. Ó, essa folha aqui acabou de abrir. Tem mais uma pequenininha aqui que acabou de abrir. E tem tantas outras que precisam de mais tempo aqui para poder voltar ao que eram. Ó, os lírios da paz estão começando a abrir as flores. Olha só, nem sei qual filadendro é esse, não lembro. Ele cresceu, nossa, ele cresceu tudo que tinha que crescer, até lá em cima. Olha só, ele tá em algum lugar, a raiz dele tá em algum lugar no meio vertical. Ele cresceu até lá em cima, ele chegou no final do muro, não tinha pra onde crescer e caiu pra frente agora. E tá tudo brotando. Uma coisa que eu adoro mostrar. Olha a minha venca, que coisa mais linda. Tem muita venca aqui, ó. Olha que lindo que tá essa venca. Daí você vai tentar ter a venca em casa, dela, filha da mãe não vai de jeito nenhum, né? Daí você esquece ela que no jardim vertical ela fica linda. E eu não consigo ter a venca em casa. Ó, aqui embaixo ela tá queimada ou da geada. Esse galho aqui, na verdade, eu vou pedir pro pessoal podar aqui, mas ela é muito grande essa venca. E olha as costelas como que estão. Olha o tamanho. É bem volumoso. Olha o tamanho desse pacová. Esse vertical tem 2 anos e 3 meses. A gente colocou também uma caixa de abelha sem ferrão agora. Isso aqui é uma mandaçaia. Olha o tamanho do meu pacová. Tá dando pra ver bem ele, ó. Olha que legal. A raiz dele que lançou aqui pra se segurar aqui, ó. Tá indo bem aqui.
Ai, tá frio aqui fora. Não é injusto isso. Hoje é o primeiro dia da primavera, tô passando frio. Tava 13 graus hoje. Vou colocar uma reclamação no Reclame Aqui. Deixa eu ver o que o pessoal quer. Obrigado, Fátima. Obrigado, Rafa Castro. Amo a Vencas, eu também. Lembro da minha vó Suzana. Leandro, valeu pelos ensinamentos, João. Você é o cara que todo mundo queria ter como amigo. Obrigado, Leandro. Que isso. Isso, Fernando, fala aí com o Rafael que ele vai te dar uma força aí junto comigo. O Rafael que, além de cuidar da Acer House Store, é meu amigo e, pequeno detalhe, é meu cunhado também, né? É casado com a minha excelentíssima irmã. Corredor com muito vento. Verdade, é isso aí. Isso é erro de projeto também. Se você tem um ambiente, um corredor que tenha muito vento, como ele citou, ou um vertical numa varanda ou numa cobertura que pega muito vento, tudo isso tem que ser levado em consideração no projeto. Isso entra em escolha de plantas, como eu falei, mas entra outras coisas também. E um erro super, super importante que a gente não pode cometer é a falha de comunicação com o cliente. Isso é um erro que pode fazer o vertical ser mal sucedido porque ele não atingiu os objetivos que o cliente tinha quando ele te contratou, quando ele te chamou. Se você não entende direito o que o cliente quer, e se você não consegue explicar para o cliente o que você vai entregar para ele, e ele pode ter uma ideia completamente fora da realidade, uma expectativa completamente além do que você pode executar, ele vai ficar chateado, ele não vai ficar feliz. Eu tive eu estou no meio de uma situação com um cliente, com um arquiteto, na verdade. O arquiteto ele não gostou, apesar de a gente ter mandado o projeto, ele não gostou da quantidade de samambaias que a gente colocou no vertical. Ele achou que foi muita samambaia. Ele achou que tem um espaço muito volumoso, daí tem outros que estão com plantas pequenas. Enfim, por quê? Porque o cliente dele escolheu o vertical que tem um mix de plantas jovens e adultas. Então o vertical vai crescer ainda. E as samambaias já são entregues muito adultas. Então elas já são volumosas. E eu estou tentando explicar para o cliente que ele tem que ter paciência, para o arquiteto, né? Porque vai crescer. A gente já fez centenas de verticais. Não vou errar no dele. Ele não gostou, por exemplo, que a samambaia ficou arrastando a folha no chão. Mas o fato dela estar arrastando a folha no chão é porque ela veio muito grande. Que bom que ela veio muito grande. Isso não vejo como isso possa ser um problema. Mas, enfim, não é um defeito de acabamento. Não é como uma cortina, um carpete ou um forro de gesso que você tem que ser milimétrico ali na exatidão. Plantas são plantas. E as plantas vão se adaptar àquele novo ambiente ali, elas não vão crescer, elas não querem ficar se arrastando no chão. Então tem uma comunicação que é muito delicada, assim, e ainda tem a questão, quando você tem profissionais de áreas diferentes, como eu e o arquiteto, assim, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, mas, enfim, não vou entrar em detalhes. A gente tem que deixar muito claro para o cliente. Se ele, por exemplo, se o cliente está instalando o jardim vertical dele, se ele te contratou para instalar no começo do outono, você tem que falar, olha, você tem que estar ciente que teu vertical vai demorar para começar a crescer, porque a gente está plantando no começo do frio, se você mora numa região fria. Né? Ele vai demorar muito mais do que se fosse no começo da primavera. Então, pode ser que você passe o outono e inverno inteiro com o vertical meio acanhado, às vezes ele pode sofrer com uma geada, como teve casos aqui, só que chega na primavera, pum, ele explode. O meu, depois que ele está nesse porte, ele pode passar, quantas geadas foi? Ele pegou menos 5 graus, ele está lindo aqui. Menos 5 graus, foi o ano mais frio da minha vida aqui em Curitiba. Nunca fez tanto frio em Curitiba como fez esse ano. Vento gelado nas costas, não estou acreditando que estou passando frio em Curitiba, né? Em pleno 22 de setembro, meu Deus do céu. Então, o cliente tem que estar ciente. Ele tem que estar ciente também que se ele comprou, se ele pagou por esse vertical com plantas mais jovens para baratear, ele não pode querer que o vertical seja pronto no dia da entrega. Ele tem que estar ciente, por mais que ele tenha comprado só plantas adultas,
que quando você planta o vertical, ele ainda não funciona como um vertical. As plantas não funcionam como integradas em harmonia. Ele fica tudo descabelado, porque cada planta tem um hábito de crescimento, está tudo de um jeito diferente, assim. Daí, à medida que elas vão se adaptando ao mesmo local, que tem a luz vindo na mesma direção, todas as folhas vão se virando para a mesma direção, buscando a luz do sol. Daí fica aquele vertical harmônico. Por mais que ele seja jungle, por mais que ele seja um monte de espécies diferentes, todas as folhas buscam a luz na mesma direção, e daí que fica bonito, todas as costelas. Eu tive um cliente também, o cliente reclamou do meu padrão de qualidade, da minha falta de... como se fosse uma falta de capricho, porque para ele era um absurdo eu plantar costela de Adão e as folhas da costela de Adão não ficarem todas em formato de coração para baixo, assim, né? Tinha umas que estavam assim, tinha outras que estavam assim, entendeu? Eu falei, cara, o único jeito de a gente conseguir todas as costelas assim na hora do plantio é se fosse de plástico, eu conseguiria. Mas a planta vem do formato que ela veio do viveiro, eu vou plantar ali, depois ela vai se adaptar. Eu posso podar aquela que está de ponta cabeça assim, daí vai crescer uma folha nova no tamanho certo. Mas o cliente tem que ter noção, porque nem todo mundo é como nós. Porque se você está aqui, é porque provavelmente você gosta de planta. Se você está me assistindo aqui, você gosta de planta. Se você gosta de vertical, você gosta de planta. Nem todo mundo é como nós, que teve a sorte de talvez ter crescido numa família onde a avó gostava de planta, onde a mãe gostava de planta. Ou depois, mesmo que ninguém gostasse de planta, você resolveu começar a gostar de planta, então você entende que aquela planta é um ser vivo que tem todas as condições dela como plantinha, e a gente tem que respeitar isso. Não é algo que eu mando fabricar e vai vir exatamente como um projeto. Então, a gente tem que ter paciência e tem que saber explicar para o cliente. E tem que colocar as expectativas nem mais alto nem mais embaixo, mas do nível certo. E isso só vem com o tempo, mas é super importante ter essa comunicação boa com o cliente. Augusto, ou já aconteceu isso comigo, da costela de Adão, do que? Depois eu me explico. Tudo isso tem que ficar bem explicado para o cliente, sim. É muito difícil lidar com essa situação, expectativa versus realidade. É muito difícil e isso funciona para tudo, para todo mundo funciona. Acontece isso, até a gente se frustra e a gente cria situações... Igual o meu RH, a gente vai fazer um evento e a gente vai fazer uma decoração para esse evento, que a gente vai falar sobre inovação. Ela falou que vai ter uma bexiga, que dentro vai ter, que vai ter uma lâmpada, que vai ter não sei o quê, que não sei o quê. E ela começou a me explicar como é que vai ser essa decoração. Na minha cabeça, eu estava imaginando um troço nível Disney. Assim. Se a Disney for fazer essa festa, ia ser desse jeito. Claro que não vai ser do jeito que está na minha cabeça, né? Mas daí eu tenho que estar ciente que, cara, calma. Pelo orçamento que ela passou, não tem como ser desse jeito, menos. Mas às vezes acontece o contrário também, né? Ela fala, eu vou comprar umas bexigas, vou fazer... Daí chega lá, uau, que é isso que você fez? Meu Deus, você fez isso com esse dinheiro que eu te dei? Meu Deus. Então, é isso. Já foi culpado porque as plantas crescem muito, eu também. E engraçado que geralmente é o mesmo cliente que reclama que a planta está pequena, né? Depois ele vem reclamar que a planta estava muito grande. Oi, João, vertical em L, tem que fazer duas torres de T? Não. Se ele for se for em L assim, ó, um encostado no outro, você passa a mangueira fazendo um L também, fazendo a curvinha ali. Claro, né, se for um vertical gigantesco, você provavelmente vai precisar fazer dois, mas eu imagino que não seja esse o caso. Tranquilo, você passa uma torre de T só, depois faz a curvinha com a mangueira, tá? Beth Belei, ótima live, boa noite. Acho que é isso, né, pessoal? Eu vou pedir para vocês, deixa eu tirar de novo minha busca aqui. Fernando Ribeiro, na verdade você tem que dar uma aula básica para alguns clientes de botânica, explicar sobre o sistema radicular e explicando tudo. Sim, daí às vezes acontece também que o cliente fica ofendido, fala, agora ele fica esfregando em mim que ele sabe, eu não sei e tal. É difícil, tem cliente que é difícil. Rosa de Sarão, estou com o seu orçamento para te mandar. Cara, eu vou te mandar hoje. Sobre adubação líquida com aminoácidos, tu usa também? Não uso porque eu uso substrato. Então, eu uso osmocote, eu uso outro tipo de adubação que vai direto ao substrato. Tá? Dá para fazer a torre de T's com um tubo de 8mm? Já fiz. Alguns casos, quando você tem uma vazão muito pequena, quando o vertical é pequeno, dá sim para fazer, tá? Se você tiver a pressão suficiente.
Eu tenho um vertical, se você procurar no Instagram você vai ver, tem umas plantas vermelhas bem gritantes, que é no Hotel Mercury. Ele é todo recortado, inteirinho recortado, ele não é uma coisa uniforme assim. O arquiteto colocou um monte de grade metálica, de enfeite no meio do vertical. Daí não tem como ficar colocando, passando tubulação todo do lado, ia ficar uma baderna. Daí o que a gente fez? A gente colocou a mangueira e ela vai fazendo zigue-zague pelo vertical, lá, todos esses recortes que foi feito, fica legal. Então, é isso, pessoal. Obrigado por ter... eu ia pedir uma coisa. Pera aí. Queria pedir para vocês, por favor, tirarem um print agora, tirem um print meu, para a gente postar. E postem, me marquem, e daí eu vou repostar vocês e conversar com vocês, beleza? Obrigado pela companhia, tivemos bastante gente aqui hoje comigo, obrigado. Quarta-feira tem mais live. Acho que... meu Deus do céu, vocês viram o meu story? A gente fechou o Jardim Vertical em Manaus. Em breve estarei lá em Manaus. Eu já conheço Manaus, já fui 2 vezes para lá. É difícil o brasileiro que foi para Manaus, aqui na região norte, é difícil. Eu já fui 2 vezes, vou a 3ª agora. Muito feliz de ir para lá. Eu não sei se ainda vou ser eu ou se vai ser meu funcionário Vinícius, mas de toda forma a Master House vai estar lá fazendo um jardim vertical para Organi, que é a marca de vasos que a gente trabalha, que é o melhor vaso do mundo. Vaso vietnamita legítimo, importado. E vamos fazer a loja da Organi, que todas as lojas eles têm um vertical e tem o letreiro escrito Organi. Obrigado, Paulo, pela parceria de sempre. E você já morou na selva amazônica, Shirley? Que legal. Qual a região? Obrigado, Augusto. Obrigado, Karina. É isso. Estamos terminando a live de hoje. Me postem lá, me marquem lá. E a gente se vê. Boa noite, pessoal. Abração. Só mais uma coisa. Eu vou postar agora. Você tirou o print, então agora você posta no teu story e marca lá, @JoãoP_Roberto, que eu vou te repostar. É só postar no teu story. Chile, 700 km de Manaus. Lá, 700 é perto, né? É tudo gigantesco lá. Eu vou postar agora essa live no meu feed. Vai aparecer a postagem lá. Faz um comentáriozinho ali pro Instagram ver que a gente está interagindo e divulgar a live para bastante gente. Eu tenho que chegar em 10 mil seguidores esse ano ainda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que chegar a 10 mil seguidores esse ano, tá bom? Então, não é porque eu quero também, né? Mas é porque a minha gente me deu essa missão, essa meta. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, boa noite, bom descanso.